no linguajar mais popular, é a composição de impostos, né? Quando você fala em desonerar, você está eliminando alguns impostos, né, que são inseridos dentro das suas composições de custos ou de composições de trabalhadores, né, que diminuem muito a folha, porque a folha de trabalhador ela é alta, né, na questão quando você contrata um trabalhador, você paga 1,5 quase, né, na hora que você coloca os impostos. E na desoneração, você lança aquele princípio lá da desoneração, então esse percentual diminui bastante. E quando esse percentual diminui, então dá um alívio, principalmente ao setor de serviço. Isso também estava se estendendo também a questão da variação também dos municípios que pagam INSS, né, que também na composição também de PIS/PASEP, que os municípios pagam todo mês. Então isso também estava desonerando e o percentual era muito menor. E com isso, e com o fim da desoneração, né, que isso aí ainda foi implantado na pandemia, né, o setor, e é claro que a gente sabe muito bem que o setor paga por uma carga tributária já alta, né, enquanto de fato a reforma tributária não está sendo regulamentada, tem sofrido bastante com isso. E o setor empresarial alega que, até para a concepção de gerar mais emprego, com a desoneração fica mais fácil, né? É ruim para o lado do governo federal, porque ele deixa de arrecadar. E, ao mesmo tempo, na hora que ele deixa de arrecadar, também os repasses que são feitos para estados e municípios diminuem. E, ao mesmo tempo, o município também paga. Então, é uma briga de cachorro louco, a verdade, de cachorro grande, né? De cachorro louco, cachorro grande, né? Então, entende-se claramente que hoje o Congresso Nacional já tinha dado como morta essa matéria, porque tinha votado na continuidade da desoneração, não é? Só que abriu-se um pressuposto inconstitucional, né, e o governo federal recorreu ao STF. O STF entrou foi até o Zanin, que foi o pai da decisão, e mandou suspender a questão da desoneração. Mesmo depois de um entendimento com os empresários, o governo mandou agora, né, recentemente, como você acabou de falar, suspender a desoneração, né? Só que tem outras categorias, como você falou, né, da questão da desoneração dos municípios, que os municípios também precisam, né? Por quê? Na questão do INSS mesmo, os municípios pagavam 8%, né? Se tornar permanente, vai aumentar quase metade, vai para 14%, né? Se não houver a continuidade da questão da desoneração. Então, e todo mundo sabe que com o fim da desoneração, o governo federal ia arrecadar mais um pouco, né? E essa alíquota junto ao INSS ia chegar a 20% só para os municípios. Então, estão aí vendo aí um valor intermediário. Então, se sai de 8% para 20%, é uma tacada tremenda nos municípios, né? Agora, a redução da contribuição patronal entre fevereiro de 2004 em comparação com 2023 foi de 32%, ou seja, o patrão deixou de pagar 32,1% de recolhimento por causa da desoneração. Então, se você é quase 50%, como eu estava dizendo a você contrata um trabalhador, paga 1,5%. Se a desoneração a persistir, esse valor de 32% a mais ia ser incrementado na parte patronal. Então, estava dando um alívio sim, né? E os patrões também fizeram um compromisso com o governo que com a desoneração ia empregar mais, né? Até o índice de desemprego caiu muito no país, né? Somente na questão onde se gera mais emprego, que é o terceiro setor, o terceiro setor de serviço. E, nesse mesmo período, na questão do quando foi, aumentou, né, e foi retirada, só para você ter uma ideia, quando suspendeu a questão da desoneração, em comparação com o mesmo ano, 2023 e 2024, a média da arrecadação foi de 1,7 bilhões, né? Para 1,1 bilhão. Então, realmente caiu 1,7 bilhões, quase 2 bilhões. Quando se aplicou a desoneração, como eu acabei de falar, o governo federal teve prejuízo, sim. E se você totalizar, o governo tem uma perca de arrecadação de 7,5 bilhões. Então, é um efeito dominó. Porque se o governo federal perde a arrecadação, o município também perde, porque esses valores são repassados para o FPM. Eu entendo que deve haver uma negociação, né, de equilíbrio. Eu entendo que deve haver uma negociação de equilíbrio para que haja, sim, né, um valor, um percentual intermediário. Haja, sim, um valor para um percentual intermediário. Mas vamos acompanhando aí, né?
Tem uma declaração agora do próprio Senado, do presidente do Senado, do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, que diz que... E veja só, e esse pedido engraçado, que a própria União, que mandou suspender a desoneração, houve um entendimento e a própria Advocacia Geral da União mandou dizer, olha, vamos tirar da pauta. Agora mandou deixar da pauta só da questão dos patronais das empresas privadas. Não se estendeu a questão do município. Mas claro, já há uma negociação que diz que também vai se estender também a alíquota do INSS, voltar novamente entre 8% e 14%. Não chegar a 20%, porque de fato, uma alíquota do INSS de 20% para, nesse momento agora, de final de mandato para os prefeitos. Quando digo final de mandato, tem exercício fiscal, né? Porque uns vão tentar a reeleição. Para fechar as contas fica difícil, né? E aí, como eu estava falando, o próprio senador, o Pacheco, que é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, considerou que as previsões e manifestou a intenção de manter a desoneração este ano e discutir a reoneração só a partir de 2025, ou seja, o que o Congresso decidiu através lá do Senado, não foi o Congresso, foi o Senado, de continuar a questão da desoneração e voltar a discutir novamente ela, a saída da reoneração, só a partir de 2025. Então, essa quebra de braço aí. Na verdade, os governos precisam claramente, da questão de receitas, até para manter os serviços, né? Pagar funcionários, coisa e tal. Mas só que também tem a questão também da carga tributária, que é muito pesada também para os empregados, né? Para os empregadores, para os empregadores. Né? E que isso, quando acontece também no setor de serviço, isso muitas vezes você faz o cálculo e termina onerando mais ainda o preço que você paga pelo serviço, plano de saúde, né, buscas do terceiro setor, você procurar a compra de uma ação contínua, como eu falei aqui, plano de saúde, serviços de ASG, né, serviços de manutenção, que é do terceiro setor, serviços clínicos, isso tudo é o terceiro setor falado, né? Aquele que presta serviço para você. Né? Você contrata uma empresa para o cara consertar lá, uma questão de instalar esgotamento sanitário, ou senão você vai fazer uma empresa sei lá, de comércio, coisa e tal. Isso aí, a empresa que vai participar disso aí, que vai executar, ela vai estar lá sendo remunerada, que ela presta serviço. Né? Eletricista, serviços de eletricidade, energia elétrica, tudo isso é terceiro setor. Então, essas coisas que impactam, de fato, na questão econômica. Agora, vê só, para o lado do governo é bom, porque ele arrecada mais, mas para o lado patronal é perverso, né? Porque ele paga muito mais. Eu entendo, uma opinião muito clara, que deve haver um equilíbrio aí. Né? A questão mesmo do INSS mesmo, dos municípios. Pular de 11 para 20 é uma anomalia, né? É um exagero. Mas ficar aí entre 14, 12, né? De acordo com uma alíquota aí entre 8 e 14, e de acordo com o que o município pode operar entre 8 e 14, eu acho que é louvável. Né? Agora, pular quase mais da metade, né? Mais de 50%. Questão da reoneração. Se o governo vai conseguir segurar agora, porque é uma perca substancial de arrecadação. E quando o governo federal perde a arrecadação, logicamente os estados deixam também de receber receitas, porque tem a participação dos estados e dos municípios a participação do FPM. Então as receitas vão diminuindo também. Então tem que haver um equilíbrio, nem pode onerar demais o setor, aquele que emprega, que é o setor da classe privada, não é verdade? Mas também não pode também deixar esvaziar também a questão das receitas, porque os serviços já não são muito bons, que são oferecidos a nós no âmbito público. E se a gente retira mais recursos, só faz piorar. Né? Então tem que ser uma análise equilibrada. É verdade. Jadiel, a gente está com duas perguntas aqui, de dois ouvintes, e a gente agora vai pular aí para o que está acontecendo, né, a tragédia do Rio Grande do Sul, porque tem a ver com as perguntas deles. E o Jorge de Freitas, ele fala, né, que gosta muito do programa, aprecia o fato de você não passar pano para ninguém. Muito obrigado. Qual a sua opinião sobre o fato dos empresários estarem atuando melhor do que o governo do Rio Grande do Sul? Repete novamente. Qual a sua opinião sobre o fato dos empresários estarem atuando melhor que o governo no Rio Grande do Sul? Mas os empresários estão atuando melhor aonde e em que área? Pergunta ao Jorge aí. Entendesse? Aonde e em que área? Para a gente poder aqui fazer aqui um comentário mais amplo. Aonde e em que área, né? Mais ou menos eu sei o que ele está perguntando, mas a gente deixar para dividir as coisas.
porque eu entendo que cada um deve estar no seu quadrado, né? Tanto a área privada como a área do governo. Então, aonde, em que área, que a gente responde aí. Um grande abraço ao Jorge aí, sem sombra de dúvida.